Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, de História do Brasil, aí do período colonial brasileiro, focado no concurso da Polícia Militar do Paraná. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados meus, nós, ao analisar um edital na área de História, tem lá o edital, ele vai nos dando nortes que devemos seguir. Porque história é o mundo. A gente começa a estudar uma coisa, daqui a pouco a gente está estudando outra coisa lá longe. Então, para ganhar tempo e fazer um bom estudo, dando uma maior chance para acertar as questões, é sempre muito bom tentar ficar exatamente naquilo que o examinador nos pede. E nesse título, o examinador está nos pedindo o seguinte: a família real no Brasil entre 1808 a 1822. Ou seja, não necessariamente o examinador está querendo saber sobre as questões sociais do Brasil nesse período, nem as questões econômicas, nem a produção do Brasil nesse período. Ele não está focado nisso. O examinador nos pediu o foco na família real, E ele nos dá esse período de 1808 até 1822, beleza? Ele coloca até 1822 porque há um marco que, em tese, tira essa perspectiva da família real portuguesa no Brasil, que é a independência do Brasil, que acontece em 1922, mais especificamente dia 7 de setembro de 1922. Por isso que ele coloca 1822 lá. Porém, eu sei que o examinador não para em 22, porque existem as consequências da independência. Essas consequências elas irão desenrolar pelo menos até 1825, que é aonde até eu vou, beleza? Então, quando ele fala a família real do Brasil de 1808 a 1822, isso significa que ele pode cobrar até 1825 e tudo relacionado aos aspectos da família real brasileira, beleza? Então, vamos entender essa história. Para a gente visualizar bem isso, é necessário a gente perceber que existe dois polos de história acontecendo ao mesmo tempo. Um polo, que é o Brasil, que é o que nos interessa, e um polo, que é a Europa, que é o polo aonde gera as consequências para ter a independência no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo no Brasil, a gente está vendo a Europa, beleza? Esse período. Óbvio que o nosso foco é no Brasil. Mas vamos iniciar com a Europa, Em 1808, está acontecendo lá na Europa as guerras napoleônicas, perfeito? As guerras napoleônicas. Nessas guerras napoleônicas, leva o rei de Portugal, Dom João VI, a fugir para o Brasil, apoiado pela Inglaterra. Vem Dom João e vem parte da corte portuguesa para o Brasil, apoiado Dom João. Então, em 1808, a família real, fugindo dessas guerras napoleônicas, apoiada pela Inglaterra, vem para o Brasil, chegando assim, então, no Rio de Janeiro. Beleza? Então, esse é o fato inicial. Por que a família real vem? Porque está tendo guerra napoleônica e Dom João está fugindo de Napoleão. Simples. É isso que você tem que lembrar. Beleza? Ok. Quando Dom João chega aqui, Dom João precisa tomar algumas políticas. Entre essas políticas, Dom João, a primeira coisa que ele faz é abrir os portos da colônia Brasil para países, para nações além Portugal. Ou seja, se Portugal era Portugal e colônia era colônia, a colônia negocia com Portugal.
E Portugal negocia com as outras nações. Como Dom João agora está na colônia, então não tem como Portugal continuar negociando com as nações. Então o que ele faz? Ele abre os portos do Brasil para negociar com outras nações. Quando ele abre esses portos, e aí esses portos a gente vai identificar ele, ou seja, no início dessa história, né, assim que ele chega, ele abre esses portos, então as nações amigas vão negociar. Entre essas nações amigas continua Portugal negociando, entra também na negociação Inglaterra, óbvio, né? A Inglaterra que apoiou a vinda de Dom João, Inglaterra vai apoiar todo esse processo histórico que a gente está vendo aqui. Inglaterra tem um papel muito importante durante esse período na história do Brasil. Tá? Então a Inglaterra também vem negociar no Brasil e outras nações também vêm. Mas entre essas outras nações, vem também os Estados Unidos da América negociar no Brasil, ou seja, trazer produtos para vender no Brasil. Os Estados Unidos da América, quando traz esses produtos, ele traz produtos bem mais baratos do que os produtos das outras nações, entre elas produtos de Portugal e produtos da Inglaterra. Sem contar que os Estados Unidos tinham uma treta com a Inglaterra. Óbvio, né? Estados Unidos decretam independência, entra em pedido de independência e entra em umas com a Inglaterra. E ainda estava tendo questões aí referentes a essa treta, né? Então, isso gerou na Inglaterra uma insatisfação sobre a abertura dos portos no Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra não estava podendo, não estava conseguindo concorrer com os Estados Unidos em venda de produtos aqui no Brasil. Ok? Isso faz com que a Inglaterra faça uma pressão em Dom João, óbvio. Não é? Óbvio. A Inglaterra olha para Dom João e fala: Dom João, querido, nós tiramos tudo lá de Portugal, já dávamos apoio para tu há muito tempo, tiramos tudo, trouxemos para o Brasil. E agora, os Estados Unidos está conseguindo ter mais negociação no Brasil do que nós? Isso não está certo não, Dom João. Dom João fala assim para a Inglaterra: pode deixar que eu vou resolver isso. Então, Dom João, o que ele faz é assinar o Tratado de Navegação e Comércio em 1810. Perceba que a abertura dos portos aconteceu em 1808, assim que ele chega. Acontece esse comércio, essa treta toda, e em 1810, Dom João vai fazer o Tratado da Navegação dos Comércios no Brasil, basicamente para dar apoio ao desenvolvimento da negociação inglesa no Brasil, porque eles eram parceiros de longas datas. Beleza isso? Nesse tratado, gera algumas características. Primeira característica, taxa alfandegária diferenciada para os países. Né? A Inglaterra, quando trouxesse produtos para o Brasil, ia pagar uma taxa alfandegária para o Brasil, para a coroa portuguesa que estava no Brasil. Essa taxa alfandegária era de 15%. A Inglaterra pagaria 15%. Beleza? Tranquilo? Ok. Portugal pagaria 16%. 1% a mais do que a Inglaterra. E as outras nações, entre elas os Estados Unidos, que foi a linha condutora, né, para que isso acontecesse, pagaria 24% de tributo de taxa alfandegária. Beleza? A Inglaterra paga até menos do que Portugal. Tá? Para mostrar para a Inglaterra que ela era importante. Simples assim, tá? Simples assim. Não entrarei em outros méritos. Mas é isso. Ok. Além disso, esse tratado, preste atenção no nome, ó, Tratado de Navegação e Comércio. Então não é só um tratado comercial, é um tratado também de navegação. Esse tratado
termina dando também à Inglaterra o privilégio de ter uma esquadra inglesa na colônia Brasil. Então, a Inglaterra tinha esquadras inglesas na colônia Brasil durante esse período. Ele permitia isso. Ok? Tranquilo? Tá? Óbvio, parceiros. A Inglaterra estava protegendo Portugal de Napoleão. Né? Então, um acordo interessante. Um acordo interessante. Tá? Dentro dessa estrutura, aí os ingleses começam a ter uma outra reclamação. Que é o seguinte. O Brasil, colônia, veio de Portugal. Então, a cultura religiosa do Brasil é a cultura católica durante esse período. Outras religiões não eram bem vistas no Brasil, sejam elas qual for. Sejam elas de qual matriz for. Beleza? Só que os ingleses eram protestantes. A Inglaterra, né, foi um dos primeiros moldes, um dos primeiros lugares a desenvolver, né, o protestantismo depois da Reforma Protestante. Então, os ingleses eram protestantes. Então, juntamente com esse tratado, por isso que eu coloquei ele aqui, o Brasil, ou melhor, Dom João, assina, permite que os ingleses tivessem liberdade religiosa no Brasil para a prática do protestantismo. Beleza? Tá? Então, também eles passam a ter liberdade religiosa. Você está percebendo que a Inglaterra, ela tem aí alguns privilégios no governo de Dom João aqui no Brasil? E esses privilégios foram privilégios políticos, beleza? O maior dos privilégios, eu acredito que a maior crítica de quem tem, dos pesquisadores dessa área com esses privilégios, é um privilégio que dizia o seguinte, que ingleses, eu até coloquei ele aqui, que ingleses aqui na colônia Brasil, se cometerem crimes, eles não seriam julgados pela colônia Brasil, mas sim seriam julgados pela Inglaterra. Foi um pouquinho além de privilégios de bom senso, não é? Mas esse também foi dado um privilégio à Inglaterra. Então os ingleses aqui no Brasil, né, eles se achavam tal, eles estavam acima dos brasileiros, daqueles que já nasceram na colônia, eles estavam acima dos portugueses, certo? Tá? Então, por quê? Porque tinha todos esses privilégios aqui. De boa isso? Tranquilo? Bom demais. Só que acontece um novo fator lá na Europa. Esse fator é que Napoleão perde a guerra. Napoleão é derrotado. Isso vai acontecer ali entre 1813 e 1815, né? Desde a derrota lá para os russos, né? Até mesmo a sua batalha final. Beleza? Então, mas o que você tem que entender é, Dom João veio para cá fugindo de Napoleão. Napoleão veio para cá fugindo de Napoleão com apoio da Inglaterra. Napoleão perde na Europa. Uai. Então não há, pelo menos teoricamente, motivos para Dom João permanecer no Brasil. Beleza? Tá? E isso vai ser costurado com o fim com a derrota de Napoleão. Por quê? Porque as nações europeias, depois da derrota de Napoleão, eles fazem um congresso. Não é um congresso de um único dia, não. São várias ações nesse congresso. Esse congresso aconteceu entre 1814 e 1815, ou seja, com a derrota de Napoleão, faz o congresso para rever como que vai ficar a Europa pós-Napoleão, beleza? Então, esse congresso vai acontecer em Viena, por isso, Congresso de Viena.
Nesse congresso se tomam algumas decisões. Primeira decisão que as nações europeias entram em acordo. Que todas as terras tomadas por Napoleão e os reis depostos por Napoleão voltavam a existir. Ou seja, a terra, no que nos interessa, a partir desse Congresso de Viena, né, Portugal volta a ser de responsabilidade direta de Dom João. Ok? Então Portugal volta a ser responsabilidade direta de Dom João. É isso que nos interessa a partir desse congresso. Beleza? Tá? Só que, como que Portugal era algo interessante, porque Portugal não deixou de existir. Portugal continuou existindo, protegido pela Inglaterra, e o rei de Portugal estava na colônia que era Brasil. Isso gerou uma treta lá dentro do Congresso de Viena, umas discussões levantadas por um francês. O francês estava lá e falou, e Portugal, como é que fica? E aí eles resolveram fazer o seguinte em relação a Portugal. Que Portugal, a partir de agora, preste atenção, 1815. Essa data é muito importante. 1815. Portugal, mediante a aprovação do Congresso de Viena, Portugal agora é um reino ultramarino. Ou seja, é um reino aonde que tem terras em Portugal, terras na África e terras na América. Esse reino ficou sendo chamado de, sublinhe por favor, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em alguns lugares ele fala Reino Unido, Portugal e Algarves. Dá na mesma, beleza? Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Quando o Congresso de Viena estabelece isso, olha que legal, o Brasil deixa de ser colônia. Já não somos mais colônia de Portugal. Na verdade, passamos a ser Portugal. Passamos a ser Portugal. O Congresso disse, território do Brasil é português. E não é mais como colônia, agora é Portugal, porque é um Reino Unido. Brasil, Portugal e Algarves, outros países da África. Ok? Passou a ter um Reino Unido. De boa? Tá? Muito importante isso. 1815, Brasil, Reino Unido com Portugal. Não somos mais colônias, mas não somos também independentes. Lembre-se disso. Não somos colônia, mas não somos independentes. Passamos a ser Portugal. De boa? E acontece mais uma decisão desse Congresso que vai influenciar fortemente na independência do Brasil. Por isso eu já coloquei ele aqui. Que é o seguinte. O Congresso de Viena, as nações europeias, decidiram o seguinte. Que todos os novos povos, todas as regiões encontradas e exploradas por países europeus, por nações europeias, só se tornariam independentes, só seriam reconhecidas independentes pelas nações europeias se a sua metrópole reconhecesse primeiro. No nosso caso, estamos dizendo o seguinte, o Brasil só seria reconhecido como uma nação independente pelos países da Europa, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, entre outros, se a própria metrópole, ou seja, Portugal, reconhecesse primeiro. Era uma condição jurídica internacional para o reconhecimento do Brasil e de outras nações como nações independentes. Beleza isso? Tranquilo? Ok. O Congresso foi feito, já não tem mais Napoleão. O que acontece é o seguinte. Dom João,
está aqui no Brasil. Beleza. E Dom João percebe o seguinte, ele percebe a dinâmica geopolítica da América espanhola. Deixa eu ser mais claro. Dom João começou a perceber o seguinte, olha bem, o que era reino, o que era vice-reinos da Espanha, começaram a se tornar independentes através da ideia iluminista e da república. Então, vários lugares em volta do Brasil se tornaram independentes. Vários lugares se tornaram independentes. E com república, ou seja, sem reinado. Dom João percebeu que se ele voltasse para Portugal, haveria uma grande possibilidade de que aqui também, no Brasil, os iluministas, os maçons, os republicanos iluministas, movimentos populares nesse sentido, também fizessem a independência no Brasil. Dom João, então, começou a articular essa estrutura. Ou seja, Dom João já sabia que a independência do Brasil seria inevitável. Ele já sabia isso. Mas Dom João começou a articular para que essa independência fosse feita pela própria família de Bragança, ou seja, pela sua família. Isso significa o seguinte, que Dom João, resumidamente, Dom João chama seu filho para conversar, um jovem, Dom Pedro I, chama seu filho para conversar e fala assim com ele, ó, Dom Pedro I, querido, tá tendo essas questões aqui em volta do Brasil, das independências republicanas. O Congresso de Viana disse que Portugal voltou ao normal e provavelmente a nobreza portuguesa lá em Portugal, logo, vão estar pedindo o meu retorno. Ou vão tentar tirar a nossa família do poder lá de Portugal. Logo isso vai acontecer. Então vão fechar um acordo. Quando os portugueses lá em Portugal, os nobres ou outros, fizerem pressão para que eu retorne, eu retorno. Beleza? Mas você, filho amado, você vai ficar no Brasil com poderes de príncipe regente. E preste atenção, Dom Pedro I, você vai levar esse lugar à independência. Eu não posso simplesmente dar independência, porque senão o Brasil não tem independência, porque você tem as outras forças políticas de Portugal. Mas eu, por debaixo dos panos, vou, sim, de certa forma, ajudar na independência do Brasil e que o Brasil continue sendo um reinado e um reinado gerenciado pela nossa família. Entenderam a conversa? Mais ou menos isso aconteceu. Tá? Mais ou menos isso aconteceu lá. E aí, Dom João IV, experiente, sexto, né? Dom João VI, muito experiente. Ele sabia que isso ia acontecer. E aí acontece verdadeiramente. Olha o que acontece. Entre os anos de 1820 e 1821, o Congresso de Viena já tinha acontecido, Napoleão já estava fora, Brasil, Portugal e Algarves já eram um Reino Unido, né? Acontece lá em Portugal a famosa Revolução dos Portos. Essa Revolução dos Portos foi o seguinte, liberais republicanos
queriam transformar Portugal em uma república. E os portugueses não tinham o seu reino local. Isso daria forças a esses republicanos. Então Portugal, os nobres portugueses, solicitam que Dom João volte para lá. E Dom João, para não perder o poder em Portugal, retorna para Portugal, deixando no Brasil o príncipe regente Dom Pedro I. Está bem aqui. Em 1821, então, outra data, 1821, Dom João volta para o Brasil e Dom Pedro I se torna príncipe regente do Brasil. Beleza isso? Tá? Dom Pedro escuta o pai dele. Mas além de escutar o pai dele, Dom Pedro olha a situação do Brasil e vê as seguintes condições. Primeira condição, Dom João foi lá no Banco do Brasil, responsável pelas finanças da coroa aqui no Brasil, foi lá, rapou tudo e foi para Portugal com esse dinheiro todo. Tanto que anos depois o Banco do Brasil vem quebrar. Traduzindo, Dom Pedro I pega um Brasil quebrado, sem dinheiro. Beleza? Tá. Além disso, Dom Pedro I olha para a sociedade brasileira, principalmente para os aspectos políticos da sociedade brasileira, e percebe que existe dois grupos políticos se formando. O primeiro grupo é um grupo político que nós podemos chamá-lo de portugueses. E o segundo grupo é um grupo político que nós podemos chamar de brasileiros. No grupo dos portugueses, obviamente, esse grupo político queria que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Lembra que o Brasil não era mais colônia? Não era independente, mas também não era mais colônia, porque éramos o Reino Unido, Brasil, Algarves e Portugal. Beleza? Tranquilo? Então, o grupo dos portugueses, vamos fazer com que o Brasil se torne colônia. Tranquilo? Só que tinha um outro grupo que era o grupo dos brasileiros. Dentro desse grupo dos brasileiros, eles queriam a independência do Brasil. Os brasileiros queriam a independência. Os portugueses voltassem a ser colônia. Beleza? Brasileiro, independência. Esse grupo político dos brasileiros se subdividia em dois grupos. O primeiro grupo queria sim uma independência, mas queria uma independência centralizadora, fundamentado em Dom Pedro I. Ou seja, queria uma independência, mas que Dom Pedro I se tornasse o rei, o imperador, o rei do Brasil. Ok? Esse grupo político tem, entre os seus representantes, né, toda a família Bonifácio. Mais especificamente, José de Bonifácio, que era um articulador político fantástico. José de Bonifácio. Inclusive, José de Bonifácio passa, então, a ser, de certa forma, uma espécie de consultor, né, do Dom Pedro I. Beleza? Tá? Então, queria essa independência. Um outro grupo entre os brasileiros também queria independência, mas queria independência a qualquer custo. Inclusive, se para isso fosse necessário o Brasil virar uma república, assim seria. Beleza? Então tinha um outro grupo de brasileiros que falava, queremos independência. Não me interessa como. Precisamos da independência. Não me interessa como. E o Brasil, né, mesmo que o Brasil se torne uma república. Beleza? Existem dois nomes dentre elas, né? No caso, então, da independência centralizadora, José Bonifácio. E no caso da independência
mesmo virando república, Cipriano Barata. Tá? Cipriano Barata. Obviamente, José Bonifácio passa a ter uma importância maior, então, nessa história, juntamente com Dom Pedro I. Beleza? De boa? Tranquilo? Ok. Quando Dom Pedro analisa essa situação, e depois da conversa do pai dele, porque o pai dele o apoiava, lembrando que quem o apoiava era o pai, Dom João, e não a corte portuguesa, mas o seu pai, então Dom Pedro começa a tomar algumas medidas que vão, de certa forma, direcionar o Brasil para a independência. E que tipo de independência? Independência centralizada, onde ele se tornaria o rei dessa nova nação. Ok? Tá? E quais ações que ele faz? A primeira ação que ele faz, já deixando os nobres lá em Portugal de orelha em pé, e Dom João VI aplaudindo ele, meu filho, pensa no menino bom, mas os nobres portugueses, orelha em pé com esse menino, né? Assinou uma lei chamada Lei Cumpra-se. Assim que Dom João vaza, ele assina essa lei, Lei Cumpra-se, que diz o seguinte, que qualquer lei proveniente de Portugal só teria validade no Brasil se ele, Dom Pedro I, permitisse. Beleza? Então ele tinha que concordar com a lei. Se ele não permitisse, aquela lei não teria validade no Brasil. Entendeu? Então logo de cara ele já está dizendo assim para Portugal, ó, vocês podem fazer, mas nós vamos entender se nós queremos aplicar ou não isso. Beleza? Tranquilo? Já começa aí uma autonomia, digamos assim, não uma independência, mas uma autonomia sobre esse aspecto. Beleza? Tá? Depois, olha como que Dom Pedro I estava dizendo para Portugal, nós vamos ser independentes. Ele estava dizendo isso, olha o que ele faz. Ele vai lá e institui uma Assembleia Constituinte. Uai, Assembleia Constituinte é para criar Constituição. Constituição é de Estado. Ou seja, ele está dizendo, estou criando a minha Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia Constituinte, o povo aqui vai dizer como que será essa relação. Beleza? Então ele já disse isso. Com essas duas ações de Dom Pedro I, os nobres portugueses, né, fazendo pressão ao pai dele, que tinha pressão política sobre isso, falaram assim para esse menino, Dom Pedro I, tá bom de brincar de ser príncipe regente. Tá na hora de você voltar para Portugal, porque você está perdendo os poderes de príncipe regente aí no Brasil. Beleza? Isso vai acontecer em 1822, um ano depois que Dom João vaza. Então, em 1822, ele recebe isso lá de Portugal. E aí, ele olha essa ordem, segundo os historiadores românticos, ele vai em público e grita, se é para o bem do povo e felicidade da nação, diga ao povo que eu fico. Então ele fala para o povo de Portugal que ele fica. Basicamente é isso que aconteceu. A parte romântica não necessariamente é verdadeira, mas ele disse, eu fico. Isso ficou conhecido como o Dia do Fico. O Dia do Fico. Não é independência ainda. Não é? Continuamos Reino Unido. Mas Dom Pedro desconsiderou uma ordem direta de Portugal. Beleza? Tá? Tranquilo? Certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte. Quando Dom Pedro faz isso, eu fico, Dom Pedro sabe que terá represárias. Ele sabe. Então, Dom Pedro, e aí é isso que separa, preste atenção, é isso que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Nesse caso, como era Dom Pedro, os meninos dos homens. Dom Pedro toma pela primeira vez, ao meu ver, uma medida de estadista, uma ação de estadista. Dom Pedro
sobe em cima de uma mula. Os românticos falam cavalo, mas uma mula, um burrinho, uma mula. Sobe em cima dela e vai atrás de apoio político para a independência do Brasil no interior do país. Então, Dom Pedro, com uma pequena quantidade de pessoas, adentram o Brasil. Adentram. Entre esses lugares, Dom Pedro vai lá no ninho da serpente. Isso mesmo. Dom Pedro vai em Minas Gerais. Ninho da serpente é... Porque Minas Gerais, desde o período da Inconfidência Mineira, tinha, de certa forma, uma grande influência iluminista. Beleza? Uma grande influência iluminista. Ah? Então, o que, em teoria, é que os mineiros tinham, de certa forma, pelo menos uma boa parte deles, uma intencionalidade da república, uma intencionalidade de república e não de reinado. Dom Pedro vai lá e Dom Pedro conversa com esses fazendeiros. E por incrível que pareça, ele nos convence? Eu acredito que ele os convence, obviamente, utilizando, de certa forma, dos argumentos de José Bonifácio, que era um grande intelectual, que pensou essa estrutura toda, né? Mas ele convenceu muitos fazendeiros mineiros. E ele continuou adentrando o Brasil, foi para São Paulo, tal, bateu em Santos, foi ver lá alguns barquinhos que nós tínhamos, falaram para ele que eram uns navios, né, 4 navios, ele chegou lá, viu que não era isso tudo, né? E na volta, lá em Santos, isso, no Porto de Santos, e aí na volta ele para descansar. Beleza? E aí, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro está lá, descansando com os seus, e aí chega um moleque, chega um menino. E esse menino traz para Dom Pedro 3 cartas. Essa é a narração de um padre que acompanhava Dom Pedro, beleza? Essa narração, ela cai em prova, por isso que eu estou tratando ela. E eu gosto dessa narração também, mas ela cai em prova. É essa narração que cai em prova. Então esse menino traz aí 3 cartas. A primeira carta vem de Portugal. E Portugal disse o seguinte nessa carta, olha bem. Estamos determinando a sua volta. Inclusive, nós vamos trocar a guarda do Brasil. Ou seja, os soldados portugueses que estão no Brasil fiel a você, vão voltar para Portugal junto com você. E soldados portugueses fiel a nós, Portugal, vão aí para o Brasil. Essa era a carta. Era uma intimação para que ele parasse de brincar com Portugal. Recebeu uma segunda carta. Esse moleque entregou uma segunda carta. Essa segunda carta era de José Bonifácio. José Bonifácio disse assim para ele, a única coisa que Portugal quer do Brasil é explorar e escravizar. É só isso que ele quer. Então, Dom Pedro I, essa é a hora da independência. E ainda, Dom Pedro I recebe uma terceira carta de sua esposa, Dona Leopoldina, esposa. Era a esposa oficial. Ele tinha amante, mas essa é a esposa oficial dele. E Dona Leopoldina diz assim, tô com você. Tô com você. O que você decidir, eu tô com você. Beleza? Quando ele recebe isso, depois de descer uma lágrima pelo olho direito, ele sobe em seu cavalo branco, às margens do rio Ipiranga, puxa a espada, juntamente com todos aqueles que estavam em volta, e grita, independência ou morte. Pelo menos é assim que o padre narra. Mas essa data ficou conhecida como a Proclamação da Independência. Então, em teoria,
em teoria, como o seu edital nos pede. Olha lá, ele fala assim: a família real do Brasil em 1808 a 1822, a história deveria parar aqui. Porque essa é a última grande ação da família real no Brasil. Dom Pedro I se torna rei do Brasil ao declarar independência de Portugal. Beleza? Tranquilo? Porém, como eu disse, o examinador sabe que a história não para aqui, então ele vai continuar pelo menos até 1825. Por quê? Porque quando ele declara independência, não é um mar de flores. Ele decreta independência, e aí? E aí, muita gente que não queria independência vai para cima de Dom Pedro I. E aí começa, então, 3 anos de guerra, que vai ser entre 1822 a 1825. 3 aninhos de guerra, que a gente pode chamar de Guerra da Independência. No caso, Guerra da Independência do Brasil. Né? A Guerra da Independência. Nessa guerra, Dom Pedro estava quebrado. Lembra que o pai dele levou a grana? Dom Pedro estava quebrado. Então, Dom Pedro novamente consegue apoio financeiro e estratégico da Inglaterra, né, para combater essa guerra. E essa guerra tem batalhas em vários pontos do Brasil, beleza? Vários pontos. Para combater esses pontos, vou resumir aqui rapidamente nos pontinhos. Ó, ele providenciou compra de armas e navios. Tanto que tem uma batalha muito importante, que é a Batalha de 4 de maio de 1823 contra os portugueses, né, às margens do Brasil. Certo? Batalha altamente importante, uma estratégia brilhante da fragata brasileira contra os portugueses, inclusive. Tá? Esse navio com dinheiro óbvio inglês. Né? Recrutou as tropas nacionais, aquelas que eram a seu favor, porque tinha muita tropa que era contra ele, né? Estava do lado de Portugal, então recrutou aquelas a seu favor. Né? Contratou estrangeiros, muito importantes essa contratação. Esses estrangeiros eram mercenários, né? Contratou. É mercenário, o cara vai lá só porque está recebendo. Né? Mercenários, esses mercenários eram ingleses, só que ele fez um contrato bem interessante. A história diz o seguinte, alguns historiadores dizem o seguinte, que ele chegou nesse mercenário e falou, ó, vai lá, vou pagar, mas só vou pagar depois que a independência estiver certa. Depois que a gente se tornar nação de fato. E os mercenários caíram nessa e foram, né? Alguns receberam, mas outros não receberam assim tão bem, não. Mas aconteceu e foi defender o interesse de Dom Pedro. Contra quem? Contra várias resistências em vários lugares no país. Não é em todo o Brasil, mas em vários lugares no país. Né? Você encontra na Bahia, Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Sul e na Cisplatina. Cisplatina, Kennedy, Cisplatina. Cisplatina era um território da colônia portuguesa no Brasil, mas que virou Uruguai. Ou seja, a Cisplatina aproveitou essa treta toda e falou assim, vamos gerar independência. Uma independência republicana. E, de certa forma, eles conseguem. Né? Mas essa é a guerra gigante, né? Essa é a guerra gigante. E, além disso, Dom Pedro ainda foi lá e confiscou e expulsou todos aqueles que eram a favor de Portugal. Que eles sabiam, né? É a favor de Portugal, confisca seus bens e expulsa esse cabra daqui. Né? E ainda proibiu o comércio com Portugal. Foi uma treta gigante de 3 anos. Até que em 1825, finalizando então essa história, a Inglaterra, novamente a Inglaterra, chama Portugal e chama o Brasil para conversar. Chama Dom João VI e chama Dom Pedro I para conversar. E ele já começa falando o seguinte. Eu sei que ele falou isso. Ele falou, essa guerrinha de vocês só está prejudicando o meu lado. Eu sou brode de Portugal e eu sou brode do Brasil. Vamos resolver isso na diplomacia. Se não for por bem, eu vou tomar outras atitudes. E aí a Inglaterra negociou tudo isso e fecharam um acordo. Que acordo era esse? Para cumprir aquilo que o Congresso de Viena tinha estabelecido. Lembra? No Congresso de Viena? Que uma nova nação só seria reconhecida pelas nações europeias depois que a sua metrópole
reconhecesse uma nova nação, Brasil, só seria reconhecido pelas nações europeias, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, se a metrópole, Portugal, reconhecesse primeiro. E aí a Inglaterra fala, Portugal, Dom João, reconhece, é seu menino que está lá, reconhece, acaba com essa guerra, reconhece que o Brasil, né, é independente. Dom João olhou para a Inglaterra e falou, tá, mas eu vou perder aquele território todo. Eu preciso ter alguma justificativa real para olhar para a nobreza portuguesa e falar assim, foi a melhor escolha. E aí, a Inglaterra olha para o Brasil e fala, e aí, Brasil? Aí, Dom Pedro I fala, tá, o que você quer? E aí eles fecharam um acordo. Esse acordo é o seguinte, a dívida que Portugal tinha para com a Inglaterra passou para o Brasil. Basicamente esse foi o seu acordo. Historiadores falam num valor de 2 milhões de libras. 2 milhões de libras esterlinas para com a Inglaterra, tá? Para com a Inglaterra. Então, 2 milhões de libras esterlinas para... Era dinheiro demais, não pensa no dinheiro, né? Era muito dinheiro, tá? Então, 2 milhões de libras esterlinas, tá? E aí, quando o Brasil fala, beleza, eu fico com essa dívida para com a Inglaterra, Portugal, Dom João, reconhece o Brasil como independente, as outras nações europeias também reconhecem o Brasil como independente, e aí sim, em 1825, de fato, nos tornamos independentes. Então o Brasil passa a ser Brasil, não é por conta do grito de Dom Pedro I, mas por conta do reconhecimento das nações europeias da independência do Brasil aqui, tá? Para encerrar, alguns falam que aqui iniciou a dívida externa brasileira, né? Na verdade, Dom Pedro I já tinha feito várias dívidas com a Inglaterra, você percebeu no decorrer da própria guerra de independência, né? Então, a dívida não começa aqui, a dívida vem anterior. Aqui é um grande montante para a dívida, beleza? É um grande montante para a dívida. E assim, eu encerro, então, a parte de Brasil Colônia, focado aí para o concurso da PM em Paraná 2020. Continuaremos no Brasil Império. No próximo módulo Brasil Império, que será montado aqui na plataforma para você. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe. Tchau, tchau.